Espírito Santo, parte 3, do capítulo 1, por Tiago Nunes. Você se lembra daquele momento em que Pedro toma a palavra e fala com coragem sobre o Senhor que ressuscitou? Lembre-se, irmão, a fé não é teoria, não é abstração. É uma força viva que transforma corações e destinos. É exatamente disso que estamos tratando, do Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que revela a verdade e nos conduz a toda a santidade, mostrando o contraste entre o que é obra do homem e o que é obra de Deus, entre a vaidade da carne e a glória do céu. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras e ver com os olhos do Espírito como a história da humanidade se relaciona com nossa vida espiritual, nossa fé, nossa cruz diária e nossa necessidade de renovação. Primeiro, olhemos para a primeira grande figura do mundo, aquela que nos alerta sobre os caminhos da soberba e da autossuficiência, a Torre de Babel, registrada em Gênesis 11. Em toda a terra havia uma só linguagem e um único modo de falar. Então partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinear, que se tornaria a Babilônia, o primeiro império mundial. Ali disseram uns aos outros: "Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem." Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Olhem, irmão, que contraste espiritual profundo. O tijolo é obra do homem, fruto de esforço, mistura de barro, palha e calor moldado por mãos humanas. Já a pedra natural criada por Deus não precisa ser fabricada, pois é obra do Criador. E Deus, na sua palavra, já nos mostra esse contraste. A obra humana, por mais engenhosa que pareça, jamais se compara à obra de Deus, eterna e perfeita. E eles disseram: "Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, e tornemos célebres nossos nomes." Que declaração terrível! Aqueles homens, cheios de orgulho e sem Deus, tentavam se elevar a si mesmos, recriar sua própria realidade, construir uma glória que não era deles, sem nenhuma referência ao Criador. Não é diferente hoje, irmão. Vivemos em um mundo em que a humanidade busca autoimagem, autoafirmação, autopromoção, tentando se satisfazer em si mesma, sem reconhecer que só em Cristo encontramos valor e identidade. A igreja, infelizmente, também sofre com isso. Muitos confundem espiritualidade com autoestima, medem fé com autoconfiança e se perdem na psicologia natural, demoníaca, que tenta substituir o espírito por métodos humanos. Mas a única verdadeira autoimagem correta e santa é aquela que nasce da contemplação do Deus vivo em Cristo Jesus. Reconhecer-se pecador, mas amado, perdoado, escolhido, habitado pelo Espírito Santo. Voltemos a Babel. Esta cidade simboliza a civilização autossuficiente, autoprotetora, autoglorificada. Lembra a cidade de Enoque, filho de Caim? A primeira tentativa do homem de viver separado de Deus, confiando apenas em si mesmo, em seus instrumentos e estratégias. A preocupação imediata era com defesa e sobrevivência, porque eles não tinham alegria nem segurança em Deus. E assim, levantaram sua torre, símbolo da impiedade humana, da arrogância de um coração que não reconhece o Senhor. Mas Deus, em sua misericórdia severa, desceu para intervir. Ele confundiu a linguagem, bagunçou a unidade que não servia a ele e espalhou o povo por toda a terra. Babel significa confusão. Deus não destruiu o homem. Ele interrompeu sua autossuficiência para que não permanecessem em um sistema que os afastava da verdade, da humildade e da graça. Como contraste glorioso, olhemos para o Pentecostes, registrado em Atos 2. Ali, o Espírito Santo desceu, mas não para confundir, e sim para unir. Cada língua falava uma mensagem de Deus e todos entendiam a mesma verdade. A diferença entre Babel e Pentecostes é a presença ou a ausência do Espírito Santo. Onde o Espírito habita, a comunhão, edificação e santificação.
onde ele não habita, há confusão, orgulho e destruição. O que Deus fez em Babel é uma advertência eterna para nós. Sem ele, a nossa unidade se torna um projeto humano de vaidade. Com ele, mesmo nas diferenças, somos integrados e fortalecidos. Antes mesmo de Babel, encontramos o que originou toda essa tendência humana. Gênesis 3, o pecado que alienou o homem de Deus. Depois, Gênesis 6, onde a humanidade se torna totalmente carnal e o coração humano se enche de maldade. E ainda assim, eles se ajuntam, buscam segurança e glória própria. É o retrato perfeito do homem sem Deus, do coração que se gloria na própria força e visão. Mas o que aprendemos da cruz é justamente o oposto. Jesus, o Filho de Deus, na cruz, tratou como pecado, como carne e como mundo, mostrando o caminho da verdadeira libertação. Ele foi feito pecado por nós, para que nós pudéssemos ser justos diante de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ele crucificou a carne com todas as suas paixões e concupiscências, para que não vivêssemos mais escravos de nossos desejos humanos. Gálatas 5. E ele declarou que o mundo seria julgado, que o príncipe deste mundo seria expulso, e que, levantado da terra, ele atrairia todos a si. João 12:32. Na cruz, a obra está completa. Pecado, carne e mundo tratados, libertando-nos para a verdadeira vida em Cristo. Agora, o Espírito Santo vem habitar em nós e aplicar essas verdades de maneira prática e diária. Ele nos guia para que não vivamos mais em sujeição ao pecado, nem à carne, nem ao mundo. Ele nos ensina a renunciar à autopromoção, à autossuficiência, à confiança em recursos humanos, revelando que toda a nossa força, toda a nossa identidade e toda a nossa alegria encontram-se apenas em Deus. É por isso que a presença do Espírito é tão essencial. Ele nos dá a capacidade de experimentar o que Cristo conquistou na cruz e de viver em santidade e liberdade. Quando você percebe que o Espírito habita em você, começa a entender que a vida cristã não é sobre autoajuda ou desenvolvimento pessoal, mas sobre união com Cristo. Cada decisão, cada pensamento, cada desejo é filtrado pelo Espírito. O fruto do Espírito não é autoimposto, ele é cultivado dentro de nós pelo próprio Deus. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso se torna visível quando habitamos em Cristo, quando permanecemos nele. A renovação da mente, irmão, não é uma técnica, é um processo espiritual. É permitir que a palavra de Deus, pela unção do Espírito, transforme nossos pensamentos, nossas motivações e nossas ações, até que o que antes era vaidade e confusão se torne sabedoria e luz. O que Babel tentou fazer com obras humanas, Pentecostes faz com o Espírito, unifica, santifica, transforma. O que o pecado, a carne e o mundo quebraram na cruz, o Espírito aplica em nós diariamente. E isso é tão prático quanto espiritual. É aprender a responder com mansidão quando ofendido, a ser generoso quando injustiçado, a amar quando ignorado, a perdoar quando magoado. Cada ato de obediência, cada momento de oração, cada passo de fé é o Espírito operando, aplicando a obra de Cristo na vida do crente. Não é sobre perfeição humana, é sobre rendição divina. Quanto mais nos rendemos, mais o Espírito manifesta o que Cristo conquistou para nós. E veja, irmão, como isso nos conecta com a Bíblia inteira. Desde Gênesis 3, com a queda, até Gênesis 11, com Babel, percebemos a incapacidade humana de se manter em retidão sem Deus. Mas a promessa de Pentecostes nos lembra que, através do Espírito, somos capacitados a habitar na presença de Deus, a falar a verdade, a viver a justiça, a testemunhar a glória do Pai. O Espírito não apenas nos mostra a diferença entre o que é humano e o que é divino,
Ele nos transforma para que possamos ser pedra viva, alicerce do reino, participando da obra eterna de Deus na terra. E como devemos viver essa realidade? Primeiro, com arrependimento diário, confessando nossas falhas, reconhecendo nossa necessidade constante de Cristo. Segundo, com domínio próprio, não confiando na força do nosso coração, mas permitindo que o Espírito molde nossas decisões. Terceiro, com santificação progressiva, buscando uma vida separada do mundo e dedicada à glória de Deus. E, finalmente, com fé viva, crendo que o que Cristo fez na cruz se aplica a nós e que o Espírito Santo é o agente que torna essa aplicação prática e transformadora. A vida cristã é, portanto, uma jornada de união com Cristo, aplicada e vivida pelo Espírito. Cada desafio, cada tentação, cada oportunidade de servir é uma chance de experimentar essa presença viva. O que Babel tentou construir com tijolos humanos, nós construímos com pedras espirituais. Fé, amor, obediência, santidade, frutos do Espírito. O que foi confusão e separação, o Espírito transforma em unidade e harmonia. Onde havia vaidade e autopromoção, o Espírito revela a glória de Deus. Onde havia medo e autoproteção, Ele nos dá coragem e confiança. Onde havia morte e pecado, Ele traz vida e justiça. É a diferença entre a torre que cai e a vida que se sustenta em Cristo. Portanto, cada passo da vida cristã deve ser marcado pela consciência de que não estamos sozinhos, que a batalha não é apenas nossa, mas do Espírito que habita em nós. Não podemos ser autossuficientes, mas devemos ser dependentes do Espírito. Não podemos confiar apenas na carne, mas devemos crucificá-la diariamente. Não podemos nos impressionar com o mundo, mas devemos buscá-lo em Deus, transformando nossa mente e nossos caminhos. É um chamado à entrega, à rendição, à obediência e à confiança plena na graça que nos foi dada. E ao fazermos isso, não apenas construímos uma vida santa, mas nos tornamos testemunhas vivas da obra do Senhor, manifestando a glória de Deus para todos ao nosso redor. E assim, irmão, entendemos a beleza da história bíblica. De Babel a Pentecostes, de Gênesis a Atos, de cruz à vida no Espírito. Cada narrativa aponta para o mesmo Deus, que não deseja confusão, mas comunhão. Não deseja vaidade, mas santidade. Não deseja morte, mas vida. A cruz tratou do pecado, da carne e do mundo. O Espírito aplica essas verdades, e nós, rendidos e obedientes, nos tornamos pedras vivas no reino, portadores de luz, sal e testemunho. Pai, como poderíamos agradecer por essa tão grande salvação? Nos faltam palavras, Senhor, para expressar nossa gratidão pela Tua imensa graça e misericórdia. Obrigado, porque o Senhor colocou o Teu santo coração na nossa miséria, nos elevando a uma posição de união contigo, em Cristo Jesus. Obrigado, porque em nós habita o Teu Espírito, nos selando, nos tornando herdeiros e participantes da glória futura que há de se revelar. Ajuda-nos a permanecer em Ti, para que o Teu fruto seja evidente em nossas vidas. Liberta-nos daquilo que já fomos libertos em Cristo, do pecado, da carne e do mundo, para que nossas vidas sejam testemunho vivo da Tua obra e do Teu amor. Amém. Irmão, lembre-se, compartilhe esta mensagem e comente o que o Espírito tocou no seu coração ao ler estas palavras.